Boa tarde. Boa tarde, Duda Trevisani. É um prazer estar aqui com você, um dos jornalistas mais bem informados da cidade. E eu, como jornalista, o que eu gostaria de fazer mesmo era entrevistá-lo e não ser entrevistado. Vamos marcar um dia, você vem aqui, você me entrevista Eu aqui. faço porque Você eu faz tenho mesmo? certeza Quer fazer? que os telespectadores vão gostar, porque, olha, Duda é informadíssimo. Obrigado, ZB. Olha, eu tenho um carinho especial pelo ZB e qualquer pessoa, às vezes esse pessoal mais novo aí não viu o texto do ZB. Durante décadas o ZB escreveu no Diário de Bauru, ele fazia, era a alma do DB, era o Nilson lá no Jornal da Cidade, o ZB no Diário de Bauru, e todo mundo lia os dois jornais para ver exatamente o texto do Zarcilo Barbosa e o texto do Nilson Costa, que realmente marcou época no JC também. E essa carreira foi para a Unesp. Você já aposentou na Unesp? Estou aposentado na Unesp já. Mas está dando aula ainda ou não? Não dou mais aula, dei um período aí na pós-graduação, mas agora já cansei. Está na hora de dar uma paradinha, viajar um pouquinho mais, né? Qualquer formador de opinião em Bauru, qualquer pessoa, qualquer político tinha que saber o que pensava Zarcilo Barbosa. E realmente tem uma facilidade de escrever inacreditável, admirável, imitável e marcou época em Bauru. Hoje está lá na rádio no Unesp. Estou lá na 96 FM e sou articulista do Jornal da Cidade aos domingos. Eu sei, está lá no Jornal da Cidade aos domingos. Bom, ZB, vamos tocar no assunto, depois eu quero falar bastante de Bauru com você, né? Que análise você faz desse monte de escândalos diário e da situação que está o Brasil hoje, e que perspectiva que você enxerga nisso, ZB? Olha, eu nunca vi coisa igual, não? Os escândalos se sucedem. Nós temos pelo menos 20 notícias ruins por dia aqui no Brasil. E agora o povo parece que chegou a um determinado limite. Há um sofrimento muito grande por parte da população, com a deterioração dos salários. Quem tem salário, porque os postos de trabalho estão sendo pulverizados, a economia está numa crise sem precedentes. Os economistas já não sabem mais se nós estamos aqui em recessão, ou se é depressão, ou se é estagflação. E acho que alguma coisa tem que acontecer neste país para que a economia volte aos rumos certos e o país volte a crescer para gerar emprego e gerar riquezas e, inclusive, para que os empresários possam recolher os impostos para que a máquina pública possa funcionar. ZB, só em cima dessa de emprego que você tocou, 8 mil pessoas perdem o emprego por dia no Brasil hoje. Exatamente, já são mais de 1.900.000 desempregados. Quase 2 milhões de desempregados neste país. Veja você que a situação fica insustentável. Por enquanto ainda existe o salário-desemprego, né? Mas com 6 meses acaba, né? Chegará um momento em que isso aí vai acabar. Claro. Mesmo porque não existe uma perenidade de pagamento para os desempregados 6 aqui meses. no Brasil. Exatamente. Em outros países ainda não há convulsões, porque o desempregado sempre recebe um benefício do governo. E aqui não é possível porque não existe dinheiro para isso. Então chegará um momento em que a convulsão social será inevitável. E acho que o Brasil precisa resolver logo a sua crise política, que é o meio principal para chegar a uma solução para a crise econômica. Independente de partido, né, ZB? Ela perdeu toda a governabilidade, né? Não tem nenhuma governabilidade. Existe um desgoverno atualmente no país. A presidente Dilma Rousseff, infelizmente, está perdendo as suas bases de sustentação política
no Congresso Nacional, ela não consegue se articular com ninguém, está sempre mal-humorada e os políticos não gostam de mandatários com mau humor. Né? Eles querem também usufruir das benesses e distribuir dividendos para as suas bases eleitorais. E se isso não acontece, existe uma predisposição já contra ajudar a presidente ou aquele que estiver no poder. Nós precisamos aí de ajustes fiscais e esses ajustes demoram a acontecer e o país começa a ir pelo ralo. Como é que você viu o episódio Lula ministro? Foi uma tentativa aí desesperada, um abraço de afogados, né? O Lula e Dilma Rousseff. Ela querendo salvar o seu governo, não é? Achando que o Lula ainda é aquele grande articulador do passado, não é mais, e o Lula desesperado para tentar se salvar dessa operação Lava Jato. Ele está na iminência de ser preso e procura então um refúgio, uma blindagem com prerrogativas junto ao Supremo Tribunal Federal, que todos os ministros têm. Mas acontece que essa prerrogativa também parece que é ilusória, porque o Supremo Tribunal Federal ontem, na sessão de ontem, demonstrou que não está afim de aturar nem Lula, né? E nem nenhum corrupto. Esse é o ideal, né? Exatamente. E nós precisamos aí... País sem lei, aí acabou, né? Sair desse impasse. Não é? Agora criticam, por exemplo, o juiz Sérgio Moro pela revelação desses diálogos, que não deveria ter feito isso, que foi um abuso do poder, mas acontece que o Brasil está esfarelado e alguma coisa precisa acontecer. A Constituição Federal também, no seu artigo 37, deixa claro que todos os negócios públicos, né, têm que ser transparentes, têm que obedecer ao princípio da publicidade. Então, o juiz Sérgio Moro, embora tenha exagerado um pouco, ele está a fim de prestar um serviço público, não é? Mostrar à sociedade em quem a sociedade está votando e escolhendo para dirigir os seus destinos. Eu acho que isso é um direito reconhecido também internacionalmente. Todos aqueles que votam têm o direito de saber, inclusive na intimidade, como vive aquele que ele pretende votar, ou aquele que ele votou e elegeu para ser o seu representante no poder legislativo ou no poder executivo. Portanto, é um direito do povo saber o que esses políticos que aí estão pensam, né, por trás da cabeça e como eles agem no seu cotidiano. Zebê, essa pergunta que eu vou te fazer é uma preocupação minha. Aonde você olha no mundo, você vê violência por motivos políticos. Você acha que nós temos a chance de solucionar essa crise, sei lá, daqui 1 mês, daqui 2 meses, sem violência de ruas, ou você também está temendo que vai ocorrer violências de ruas? O povo brasileiro é um povo pacífico por índole, né? É um povo cordial, né? Como já se disse no passado. E até agora todas essas demonstrações de rua foram pacíficas, não houve nenhum incidente muito sério, não é? Eu acho que vai continuar assim, porque existe também uma maioria esmagadora que quer mudanças na política do país. A classe média está indo para as ruas. É verdade que, como diria Nelson Rodrigues, não se viu ainda nenhum negro desdentado nessas manifestações de rua, porque o povo ainda tem uma certa benesse, foi até privilegiado no governo do PT e com muita justiça. Nós temos ainda o Bolsa Família, nós temos ainda o Minha Casa Minha Vida, nós temos ainda bolsas de estudo universitário que não sei
Você que poderia dizer melhor, mas parece que ainda funciona. Não é? Então tudo isso aí faz com que o povo se contenha em relação a possíveis mudanças com medo de perder a benesse. Não se trata disso. Eu acho que daqui para frente nenhum governo terá a coragem de mexer nas conquistas sociais do povo. Não é? Tudo isso vai continuar. O que nós precisamos é aperfeiçoar, não perenizar a miséria, mas fazer com que os pobres tenham uma alavancagem social através da educação, através da saúde, através do esporte e consiga aí ir para um andar superior, não é, do desenvolvimento pessoal, social. Mas analisa isso que eu vou te falar agora. Segundo eu li, tem quase 500 mil pessoas desses movimentos sociais, MST, sindicatos, tudo funcionário público hoje, tudo ligado ao governo e a alguma coisa dependendo do governo, alguma estatal. Esse pessoal, a hora que perder as suas posições, os seus salários que vão aí de 3, 4 mil até 10 mil, é muita gente perdendo vantagens dadas indevidamente pelo governo que está aí. Você imagina que o governo federal tem 20 mil cargos comissionados. E todos esses 20 mil cargos estão preenchidos por gente da base militante do Partido dos Trabalhadores ou dos partidos da base de sustentação do governo. E é evidente que esse pessoal está sendo pago aí para, quando precisar, partir para a guerra, né? Claro. Botar aquela camisa vermelha e sair para o pau. Porque só assim eles garantirão imitando os seus até empregos. O que aconteceu na Venezuela, né? Que está acontecendo, né? Todos os governos que se pretendem perenizar no poder, eles têm sempre aquela tropa de choque. E o PT também tem a sua tropa de choque. O próprio Lula sempre falou no Exército Vermelho do Stedley. Não, tem uma gravação de ontem que ele fala, vou bater nos coxinha, né? Exatamente. Olha, quem vier aqui na porta da minha casa vai apanhar levar os coxinha. Então, é evidente que essas pessoas não estão lá para botar a cara para bater a troco de nada, né? Eles sempre recebem, inclusive, uma diariazinha, né? Tem verdade, um cinquentinho ali para pagar as despesas do ônibus. Hoje correu no Face isso. Convocação de gente com diária para protestar. Isso é normal, não é? Porque também se não fosse o PT que estivesse no poder, se fosse outro partido, também faria isso. Também faria isso da mesma forma. Isso é verdade. Vamos ver uma perguntinha? José Antônio Florense de Lençóis Paulista. Manda um abraço ao professor Duda. Obrigado, Zé Antônio. Faz tempo que eu não te vejo, hein? O Brenão da Vila Falcão. O Brenão você conhece. Duda, por que não traz o Renato Purini para ele explicar o que está fazendo com o partido que está se acabando? A Nádia tem contactado o Renato Purini e ele tem se negado a vir aqui, viu, Brenão? Talvez até esperando mais definições. O Renato está convocado publicamente, então, para comparecer aqui na TV Prevê semana que vem. Vamos começar a semana com uma entrevista com o Renato, segunda ou terça-feira. Tá aí, Renato. O Brenão era PMDB, está te convocando. E nós, a TV Prevê, quer ouvir você, que é um grande líder de Bauru e um grande secretário. Você tem acompanhado os pré-candidatos de Bauru, que você é uma pessoa que sempre gostou disso, sempre ligado. Eu vou dar minha opinião para você concordar ou discordar. Apareceram já aí 7, 8 nomes pretensos candidatos a prefeito. Nenhum deu o clique de que saiu na frente, né, ZB? Não existe nenhum favorito nas próximas eleições municipais. Ainda não sabemos aqueles que serão de fato candidatos, né? Há muito balão de ensaio. Em julho é que serão feitas as convenções.
e que será a ocasião, então, para lançamento oficial dos candidatos. Mas tem gente aí pintando, Raul Gonçalves de Paula, né? Clodoaldo Gazeta, são Thelma nomes aí Gobi. que estão na berlinda, aí, né? Thelma Gobi, são pessoas aí que podem realmente confirmar as suas candidaturas. Por enquanto são apenas pré-candidatos a pré-candidatos, né? Então a coisa está muito verde ainda para se fazer uma análise. A Nádia manda uma informação aqui. Ela diz que hoje ainda ela tentou falar com o Renato Polini e a assessoria de comunicação da prefeitura informou que ele está de férias. Está de férias. Funcionário público, está de férias, né? Então, Polini, aqui vai vir na TV Prevê, não precisa estar aí trabalhando. Não. Né, ZB? E o PMDB não está esfacelado aí, como disse o ouvinte, não, porque o PMDB está na iminência de ser poder aí, de ter o Michel Temer como presidente da República. Exatamente. Isso aí daria uma nova força, um elan diferente para o PMDB também regionalmente, né? Mas eu tenho a impressão que o pessoal do PMDB, o próprio PMDB pediu 30 dias lá de prazo para fazer as coisas. Estão tudo esperando para ver o rumo que toma as coisas, exatamente, né, ZB? Talvez essa seja a cautela do Polini. Ninguém quer fazer negócio com o Lula. Você vê que o Lula foi chamado pela Dilma para ser um grande articulador do governo e agora ele não consegue nem falar com o Michel Temer e nem também com o presidente do Senado, o Renan, né? Que também está evitando. E na posse dele, o Michel não foi apareceu. E nem o Renan foi. Taneta. Nem o Renan foi. Então veja aí que a Dilma deu com os burros na água aí, chamando o Lula para ser o ministro-chefe, né, da Casa Civil. E... A gente sente o Lula desesperado, né, ZB? Exatamente. O desespero leva a manobras inconsequentes. Veja você que a presença do Lula no governo, né, para um terceiro mandato, né, que acabou com o pouco de prestígio que tinha Dilma Rousseff. Eu mesmo era contra o impeachment da Dilma, sempre fui, escrevi várias vezes argumentando eu li você. Né, pela continuidade da Dilma, já que ela foi eleita pelo povo. Claro. A democracia, os erros se consertam na eleição. Claro. Então, que se aguardasse a próxima eleição para que um novo presidente fosse eleito de outro partido, não é, com melhores possibilidades. A democracia, ela vai se aperfeiçoando passo a passo. Agora, do jeito que o país está aí esfacelado, não dá para esperar, com a crise econômica aí deixando todos aí desesperançados, nós temos que mudar o governo para ver se acontece alguma coisa. Concordo plenamente com você. Você é empresário, você sabe que... Economia parada. Não há setor que esteja bem neste país. O único setor aqui do país que está crescendo um pouquinho é o da indústria farmacêutica, sabe disso? A indústria farmacêutica, remédio ninguém pode deixar de comprar. E tem gente cada vez com mais dores de cabeça e mais doentes. Antidepressivos, antidepressivos aqui é o remédio que mais vende depois do regulador aí, das funções coronárias. Né? Mas é verdade. ZB, agora eu estou curioso para ver a tua opinião. Crise em Bauru também, sem dinheiro, cidade emburacada. Que leitura você faz desse final de administração do Rodrigo Agostinho? O Rodrigo Agostinho está provando do próprio veneno. Né? Ele, no início da sua primeira gestão, ele fez uma grande reformulação dos planos de cargos e salários na prefeitura.
e nos órgãos da administração, Certinho. e espalhou benesses para todos os funcionários, e agora tem que tomar de volta aquilo que ele deu, né? Porque ele não consegue agora repor as perdas inflacionárias. E a própria Constituição garante que pelo menos aquilo que foi corroído pela inflação tem que ser dado de volta até para moral todos isso, aqueles né? que Até trabalham. moral, né? E existe, não, está na própria Constituição. É. Bom, agora ele não consegue. Existe a lei de responsabilidade fiscal, que é uma espada pendente sobre a cabeça de todos os administradores públicos. Se ele ultrapassar esse limite, né, e ele já está quase nesse limite, ele terá que prestar contas à Justiça, né, porque o Tribunal de Contas, com toda evidência, vai glosar as suas contas e ele corre o risco até de ser declarado inelegível por 8 anos, né? Além de correr o risco até de pegar uma pena, né, prisional. Portanto, o prefeito está aí numa situação muito periclitante e essa greve dos funcionários não tem saída, porque ele não pode dar aquilo que ele não tem. E os funcionários têm direito à reposição das perdas inflacionárias. Então, estamos nesse impasse aí de dificílima solução. Hoje, os coletores aí de resíduos domésticos, né, para não chamar de lixeiro, né? Hoje você tem que ter muito cuidado para ser politicamente correto. Então, não vamos chamar de lixeiro, mas os coletores de resíduos domésticos orgânicos, eles vão entrar em greve também. Eu vi isso. E numa cidade aí com um surto de dengue, chikungunya, né, zika vírus, lixo amontoado, vai ser um desastre ainda maior. Zebê, quantas vezes nós escrevemos em Bauru ou falamos sobre os buracos na cidade? Eu vou apelar para a tua memória. Eu acho que está muito pior que o final do mandato do Tuga, que Bauru estava muito emburacada. Eu não me lembro, sinceramente, eu falo mais pelo tamanho dos buracos. Eu nunca vi Bauru tão emburacada como está. Você viu? No período Nilson Costa nós tivemos até gozações aí na televisão, né, chamando Bauru de capital dos buracos. Não sei se existem hoje mais buracos do que no período do Nilson Costa ou do Tuga Angerami, porque não foi feito ainda o recenseamento, ninguém contou, né? Ou se contou, guardou os números, não é, em sigilo. Mas a situação está feia, não existe dinheiro para tapar tanto buraco. E os serviços de emergência que são feitos, logo são destruídos pelas chuvas, né? Chove quase todo dia no estado de São Paulo, em Bauru principalmente, e os buracos voltam a aparecer. E os buracos que eram pequenos se tornam grandes. E os grandes se tornam em enormes erosões. Eu acho que até o número diminuiu, porque emendou o buraco, né? Então emendou 5 buracos, virou 1 e... E você sabe que até a Procuradoria Jurídica da Prefeitura está encontrando dificuldades para defender o município de tantas ações indenizatórias de motoristas aí que caíram com o seu veículo em buraco e agora querem ser indenizados. Tem crateras mesmo, tem buraco muito grande em Bauru, muito grande. Tem buraco que não dá para fugir. Eu sempre passo por uma rua que tem estacionamento dos dois lados e só fica... Só o buraco para você passar. Só o buraco para passar em cima, não tem como não passar. Vamos ver. O Pedro Valentim está aqui, ó. Zé Ercílio, com o possível impeachment da Dilma, todos da linha sucessória, o vice-presidente, o presidente da Câmara e do Senado, ele acha que vai dar o impeachment de todo mundo, dela, do vice, do presidente, das duas casas. Está sendo investigado pela Lava Jato. Você acha que
Eles têm alguma legitimidade política para assumir? Não é mais coerente novas eleições? Bom, para haver nova eleição, então a saída não seria o impeachment, mas sim a cassação de Dilma Rousseff e do vice-presidente Michel Temer, não é, por alegações ou comprovações de vícios na campanha eleitoral. Se comprovar que a campanha eleitoral foi municiada por dinheiro de propina, do Lava Jato, né? De dinheiro desviado da Petrobras, é evidente que essa eleição terá que ser anulada com a cassação daqueles que foram investidos no poder. Então cairia não só Dilma, mas também Michel Temer e o seu vice. Então quem é que assumiria? Assumiria o Edu Cunha, não é? Que também não é nenhum santo, é um estorvo que precisa ser retirado logo, imediatamente. Ele está atrapalhando a Câmara Federal, né? Mas ele, pelo menos, existe atenuante de que ele teria 90 dias para convocar novas eleições. Então aí realizaria aí o desejo do jornalista Pedro Valentim de que, já que ninguém tem legitimidade, que façamos uma nova eleição e coloquemos aí uma pessoa legitimamente eleita pelo povo. O Rafael Lopes. Zarcilo, a República Petista caiu. Já não existe qualquer dúvida disto. A sociedade já destituiu esses traidores da pátria e do governo brasileiro. É evidente que os saqueadores da nação ainda não entenderam que o lugar dele não é mais no Planalto, e sim na Papuda. Até quando teremos que assistir o circo petista? O nosso Congresso, com todos os problemas que tem, terá que aprovar urgentemente a saída da Dilma, pois um revés nesse processo trará o Brasil para uma guerra. Olha, como é o nome dele Rafael, mesmo? Rafael. Hein? Rafael. Rafael, não, o petismo está ainda aleijado da cena política brasileira. Ainda falta muito para que isso aconteça. Então eu lembro uma célebre frase do Ulisses Guimarães no tempo da luta contra a ditadura: não devemos nos dispersar. Né? A manifestação do povo é que vai garantir um melhor momento para a política brasileira e na caudal da política brasileira a própria economia também buscando dias melhores. Portanto, depende muito do povo, as manifestações têm que continuar a fim de que o Congresso Nacional sinta, ouça a voz rouca das ruas e decida finalmente, né, optar pelo país e não pelos interesses pessoais. Eu não sei o seu caso, mas eu acho que muito formador de opinião acabou fazendo isso. A gente sentia corrupção em todos os partidos, mas não uma corrupção sistêmica como é hoje. Hoje não tem corrupto no PT. Quem está no governo é corrupto, quer dizer, é uma coisa estúpida. Mas eu, na primeira eleição do Lula, eu acabei votando no Lula pela primeira vez que ele se elegeu, em cima daquilo que a classe média dizia. O pessoal da esquerda pode não ter tanta experiência, mas é mais sério do que o pessoal do direito e do centro. Evidentemente, eu também me deixei seduzir por isso, né? Me seduzir aí pelo canto da sereia. Esse foi o slogan, exatamente, né? É um pessoal mais sério. Mais sério. Porque eu escrevi, por que um metalúrgico, um trabalhador não pode ser presidente da República? Claro. Nós estamos numa democracia e todos são iguais perante a lei. Nós temos que dar essa chance para o Lula. Claro. E ele fez até um bom governo, né? Mas depois, no segundo mandato, já começa a se sentir um semideus, né? Uma pessoa inatingível e começa a fazer besteira. Eu tinha um grande amigo, como você sabia, que era o João Herman,
que era ligado ao PT, pelos partidos de oposição, pelo PPS na época. Logo que o Lula ganhou e o João era deputado em Brasília, de início o João falou para mim: Duda, esse pessoal do PT é mais sério mesmo, o negócio vai funcionar. Dali um ano, eu almoçando com o João, lá na churrascaria, o João falou para mim, falou: Duda, eles vão quebrar o país. Eles vão quebrar o país. Porque ao invés de um projeto de governo, o PT optou por um projeto de poder. De poder, não é? de poder. Poder a qualquer preço. Poder a qualquer preço. Então o Zé Dirceu começou a fazer esquemas MIS aí de assambarcamento de dinheiro público em empresas estatais como a Petrobras, as empresas de energia pertencentes ao governo, não é? Um esquema que ele armou aí para municiar o poder de tal forma que ele pudesse permanecer no poder aí durante pelo menos meio século. Como a ditadura achava que ia ficar também, né? Nós vamos ficar 50 anos no poder. E caiu do cavalo. O Marivaldo do Drone, você sabe quem é o Marivaldo, né? Já conheci, já fui apresentado. O Marivaldo fala aqui. Ele está sempre por cima. Vou fazer... O Marivaldo vai ser candidato a vereador, viu? Vai. Faço votos que ele tenha boa sorte. Vou fazer um elogio ao seu entrevistado. Praticamente todos os dias eu escuto seu programa de rádio. Senhor Zercílio, quem dera se os políticos tivessem o conhecimento que esta pessoa tem a favor da nossa política. Te admiro muito, Zercílio Barbosa. Muito obrigado, Marivaldo, muito obrigado e obrigado pela audiência também. Quem está falando? Jorge Ferreira, do centro de Bauru. Os conceituados jornalistas têm alguma informação sobre a fita que o munícipe disse que tinha, incriminando vereadores de Bauru, e simplesmente sumiu? Isso já ficou no esquecimento? Bom, aí eu apelo para o Duda, viu? Eu apelo para o Duda, que ele que conhece todos os bastidores da cidade aí, muito mais do que eu. Como é que é aquela música do Adoniran, que ninguém sabe, ninguém viu, né? Olha, tem 1000 boatos. 1000 boatos. E a hora que o Pedro Valentim conseguir me dar uma definição aceitável, eu trago ele aqui para ele falar. Senão, não vou trazer. Porque tem 1000 boatos. Eu tenho... são boatos. Eu não vi a fita, né? Tem boatos que citam o nome de vereador, dizendo... Tem boato que alguém pegou dinheiro para não mostrar a fita. Tem boato que o Pedro Valentim viu a fita, mas depois não quiseram dar a fita para ele. Tem boato de tudo quanto é tipo. Mas não houve uma comissão de sindicância lá na Câmara? Mas a fita sumiu. Pedro Valentim disse que não sabe quem é o cara que mostrou a fita para ele. Bom, pelo menos o Pedro Valentim tem um mérito, né? Ele deu uma sacudidela aí na política bauruense, que vinha muito monótona, e de repente nós encontramos aí um motivo de discussão, né? E serve também para que o Pedro fez muita coisa boa em Bauru, mas nesse caso da fita aí, eu acho que ele ainda deve uma explicação. Ele tem que chegar aqui na TV para ver. O dia que ele quiser fazer isso, ele vem comigo aqui. Falar quem foi o cara que mostrou a fita para ele. Tem boato aí que fala quem é. É alguém de uma cidade de perto de Bauru, né? Mas quem tem que falar isso é o Pedro, que viu a fita. Eu não vi a fita. Agora ele também não tem a fita, então tudo que ele falar aí, o sujeito a sofrer uma ação penal aí, né? Por injúria, calúnia, difamação, né? Se ele não tem provas, não pode falar, né? E fica numa situação difícil. E o Pedro também é advogado, ele sabe como agir. ZB, você era assessor jornalístico do hospital de base, né? Fui assessor de imprensa no hospital de base. Entrei no período anterior
a essa diretoria aí que caiu em desgraça. Né? Claro. Eu estou falando até porque eu vi o Pedro Valentim hoje fazendo uma pergunta numa rádio, dizendo que o tempo que já está passando, pode ser que isso prescreva. É verdade isso? É verdade, porque a primeira ação, existia uma ação, né, por compra superfaturada de quase 20 anos atrás. E essa ação já prescreveu. Né? A diretoria da época, o José Saab, como presidente, já está livre dessa primeira ação. Agora existe aquela da Operação Odontoma, né? Em que ele chegou, inclusive o José Saab e outros aí, a serem detidos, né, pela Polícia Federal. Essa ação ainda corre, mas existe risco de prescrição, sim, como já aconteceu anteriormente. Ele foi condenado naquela primeira ação a 11 anos de reclusão, mas apelou para o Tribunal Federal Estadual, do Estado de São Paulo, e nesse ínterim a ação simplesmente prescreveu. Então, eu acho que tem que se preocupar com isso, sim. Isso é um escândalo grande em Bauru e realmente tem que vir à tona. O Pedro Valentim fala uma coisa aqui, também ele conta meia verdade. Ele fala assim, ó, entreguei 3 fitas para a Polícia Civil, para o Ministério Público e para a Câmara Municipal. Para mim também você entregou, Pedro. Só que não é a fita falando da corrupção. São fitas que você gravou a posteriori, com Estela e com mais gente, tentando levantar o que tinha acontecido. E até hoje não tornou público as conversas. Essas fitas que você entregou não tem interesse nenhum. E faltou a 4ª fita, a pessoa que ficou de entregar e não entregou. É essa que eu quero, Pedro. Essa 4ª fita. Falando o nome de vereador, de vereadores. Parece-me, segundo você me contou quem eram os vereadores. Eu não sou louco de falar, jogar lama nos outros sem saber se é verdade. Pelo menos, né? O juiz Sérgio Moro tem as fitas, né? Ele pode até ter exorbitado fazendo a divulgação, mas pelo menos as fitas estão lá que disse. Baixaria as gravações do Lula, hein? Que loucura, é palavrão para tudo quanto é lado. E o Supremo tem que se pronunciar. Já se pronunciou. Já se pronunciou? Já. Transforma o Supremo num bando de panaca, praticamente, né? É acovardado. Acovardado? O tribunal estava acovardado. Mas houve uma resposta ontem do decano dos juízes do Supremo. Ó, tem alguém, quem que fala isso? Ó? Agora é o Rafael do Meridota. Meus ídolos, Duda e Zarcilo. Quando um presidente manda peão, como ele se referiu, bater no seu povo, parece que estamos ouvindo a voz de um ditador. Ficou alguma dúvida em relação a isto? Eu não sei onde é que ele quis chegar, não aprendi direito o que ele quis dizer. Ele quis dizer que o Lula usou o termo peão, como querendo dizer o povo tem que bater nos coxinha, dizendo se tem dúvida que o Lula... Não, mas são peões mesmo, ele falou certo, né? Porque, como já discutimos aqui, todo esse pessoal aí tem o seu salarinho, né? Tem o seu cachê. Para ir bater nos coxinhos lá, eles ganham, né? Não vão lá de graça, não, pôr a cara para levar porrada. Ó, o Gustavo do Jardim América fala assim, como que vocês estão acompanhando a troca-troca de partidos dos vereadores de Bauru? Cada dia, agora diz que a Thelma faz uma semana que foi para lá, já vem para cá. Professor Duda, convide o vereador Roberval, a Nádia está cansada de convidar e ele não vem. E o vereador Marquinhos, a Nádia já convidou hoje. O Marquinhos, quando chama, vem mesmo. Pode ser um debate agradável. Ah, ele quer os dois juntos. Nádia, chama o Roberval junto com o Marquinho. Senão, chama o Marquinho e outro e nós ficamos falando mal do Roberval nesse dia porque não veio. Para nós, telespectadores da TV Prevê, será muito bom. Obrigado. Está dado o recado, Gustavo. Está dado o recado. É que a legislação eleitoral permite agora abrir uma janela agora para a troca de partidos sem perda de mandato.
Então está todo mundo agora procurando se acomodar de acordo com as suas pretensões eleitorais. E um pessoal que não está definido tem medo de vir agora. Às vezes até porque vai falar uma... Por exemplo, até uma veio, saiu do PMDB. E agora já estão dizendo que ela já vai sair da onde ela chegou. Vai sair do PDT. Nessa janela aqui vale tudo, então todos querem se aproveitar. Quem pergunta? Vou à última pergunta, Zé B. O Senado aprovou nesta quarta-feira, em primeiro turno, a proposta de emenda da Constituição, PEC 133 de 2015, apresentada pelo senador Marcelo Crivella, que isenta de pagamento de imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana os imóveis alugados pelos templos religiosos e utilizados para cultos. O texto altera o artigo 156 da Constituição, que trata da cobrança do IPTU. A proposta deve passar ainda por um segundo turno de votação. Crivella lembrou que a Constituição já concede isenção tributária para os templos de qualquer culto de forma a proteger a liberdade da crença, mas deixou de fora os imóveis alugados. Para o senador, a propriedade ou não do imóvel não é o que deve ser fundamental para que o imposto deixe de incidir, mas a existência ou não da prática religiosa. Olha, desde o tempo do Império que religião e Estado estão separados aqui no Brasil, não? A própria Constituição Federal não permite nenhum tipo de ajuda do Estado para as organizações religiosas, a não ser aquela exceção aí do templo, né? Do local onde está o templo da determinada religião. Fora daí, todos têm que pagar impostos. Eu concordo plenamente. Tem que pagar imposto. Eu acho assim, né? Eu tenho um imóvel, eu alugo para uma igreja, eu tenho que pagar o IPTU do meu imóvel. Ou se na hora de combinar o aluguel é a igreja que vai pagar, vai pagar. O Marcelo Crivella, ele não pode, mesmo com uma emenda constitucional, ir contra cláusulas pétreas da Constituição. Claro. E a separação de Estado e Igreja já é tradição em todas as constituições do país. A Nádia manda outra informação aqui. O Marquinho da Diversidade estará no Enfoque Regional na próxima segunda-feira, junto com o vereador Paulo Eduardo de Souza. Então já está decidido que o Paulo Eduardo é um vereador muito competente também. E o Marquinho já vai estar aqui segunda. Então chama o Sakai em outro dia. Na terça serão os secretários Roger Barude e a Darlene Tendro, que possivelmente deixarão as secretarias municipais em abril para concorrer ao pleito de outubro. O Roger Barude, pelo que eu sei, vai ser candidato a vereador. E a Darlene está pleiteando ser candidata a prefeita. Olha, foi sempre uma ótima secretária. Excelente secretária. Tenho muita admiração por ela. Excelente secretária. Acho que é uma excelente candidata. Só para terminar, dizer que bom que mandaram isso aqui, ó. A Senag mandou. Dudes Arcilo. Teremos hoje as eleições na Senag com a presença do ex-ministro Osiris Silva. Antes de começar a entrevista, o Zarcilo, fora do vídeo, falou para mim: Duda, a melhor biografia de Bauru é do Osiris Silva. O Pablo Descontraído aparece, abraço. É o meu querido Eduardo Gomes Pegoraro, que está convidando nós dois para ir lá. O Eduardo Pegoraro está fazendo uma excelente gestão na Senag, deu uma dinamização, uma injeção de ânimo. Grande. Ele está de parabéns e agora estão num projeto de discussão da nova lei de zoneamento de Bauru, o que é uma lei importantíssima porque ela é que vai disciplinar o crescimento da cidade e ajudar o desenvolvimento da comunidade. Portanto, a Senag está prestando um grande serviço, não só Eduardo Pegoraro, como todos os seus companheiros de diretoria, todos eles muito competentes e bauruenses da Gema que estão ali para ajudar a cidade. ZB, mais alguma coisa?
Não, eu fico agradecido por essa oportunidade. É sempre um prazer estar aqui com o Duda Trevisani, que é um dos grandes jornalistas de Bauru, uma das pessoas mais bem informadas, eu repito, e que infelizmente nunca é entrevistado, né? Quem sabe... Eu vou marcar isso aí. Ele marca aí porque eu tenho certeza que se apertá-lo, vamos ter grandes revelações. Muito obrigado a todos. Ou grandes decepções. Tá aí. A minha geração tem um respeito pelo ZB ímpar e uma pessoa que sempre teve uma postura ética fantástica. Mas eu vou falar com o Samuel Ferro, se o Samuel achar viável, eu chamo o ZB, mais um ou dois aí, eu que só fico aqui jogando pedra na vidraça dos outros, que venha pessoas agora para me interrogar, claro, estou à disposição. Quem se mete a dar a cara para bater tem que vir ao homem público, e eu faço isso com muito carinho. E o ato de ser entrevistado pelo ZB é um orgulho para mim, é uma honra para mim. Vamos rezar? Reza que diz que Deus é brasileiro, caramba. Os argentinos querem que seja argentino, mas não é, não. E o argentino não precisa nem de Deus, ele já se sente tão grande que ele já é o próprio Deus deles mesmo. Nós precisamos. Vamos ajudar que esse país está precisando. Tchau.